irmãos da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela plataforma do Facebook. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Franco, sou missionário da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel e professor da Escola Bíblica Dominical. Então sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. As nossas aulas são sempre ministradas aos domingos às 9 horas da manhã, e sempre com uma temática, a escolha da igreja. Portanto, desde já, eu peço que você deixe o seu voto, a aula, o tema da sua preferência para ser ministrado nas aulas subsequentes. À medida que a aula for sendo ministrada, a aula de hoje, e porventura surjam dúvidas, deixe aí também o seu questionamento, a sua pergunta, e eu responderei com todo carinho e atenção à sua dúvida. A temática de hoje é um tanto complexa e exatamente dada a complexidade do tema, ele será dividido em duas aulas, os sete selos do livro selado, revelado em Apocalipse capítulo 6, e hoje então nós estudaremos os 4 primeiros selos, que são também ali revelados, após a abertura desses 4 selos, revelados os 4 cavaleiros do Apocalipse. E na aula subsequente, então, estudaremos os 3 selos remanescentes, o 5º, 6º e o 7º selo. Entendo que haja uma preocupação da igreja na compreensão do texto, porque o livro do Apocalipse é o livro da revelação e, portanto, é um livro absolutamente complexo de se compreender. No entanto, terei uma preocupação em utilizar um tom mais professoral, uma linha mais didática, mais pedagógica, para que você não tenha dúvidas na compreensão dessa profecia, da revelação desta profecia. Digo mais, eu entendo, uma opinião pessoal, que esta profecia é a profecia mais difícil de se compreender de todo o cânon bíblico. Mais difícil, muito mais complexo de se compreender do que estátua do sonho de Nabucodonosor, do que as revelações das taças, a revelação das dispensações, enfim, todas Jardim do Éden, todos os temas mais complexos de se compreender. Acho que nada se compara à revelação do livro selado com os 7 selos revelado em Apocalipse capítulo 6. Compreendendo o contexto, e é importante a gente compreender, e desde Apocalipse, no primeiro verso, vamos à leitura de Apocalipse capítulo 1, verso 1, e a gente vai entender como João nos ensina acerca da revelação. Diz assim o texto: revelação, e revelação é Apocalipse em grego, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou, do grego semaniol, ou seja, ensinar por símbolos, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O livro, desde os primeiros versos, já demonstra que a interpretação depende de uma compreensão de que o texto escrito é um texto eivado, carregado de simbologia. Se nós utilizássemos aqui uma linha exegética, uma linha interpretativa dos textos escritos, dos escritos bíblicos, do livro do Apocalipse, apenas literal, nós certamente incorreríamos em erro nas nossas interpretações. Entretanto, é importante compreender, é importante nos atermos a uma corrente de interpretação. Existem muitas correntes interpretativas, exegéticas, acerca do livro do Apocalipse, e nós nos alinhamos também a uma delas, a algumas em relação a determinados pontos, mas para compreender o livro, a profecia do livro selado, nós vamos nos ater a uma corrente que é cognominada, que é chamada de pré-milenismo dispensacionalista clássico,
que sustenta, que defende a linha pré-tribulacionista acerca do arrebatamento da igreja, ou seja, defende que a igreja não passará pelo período chamado de tribulação, de acordo com a profecia de Daniel capítulo 9, verso 27, de 24 a 27, que também é referendada nos capítulos escatológicos dos evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 24, especialmente no verso 21, o próprio Senhor Jesus Cristo chama aquele período de grande tribulação. Então, se você, assim como eu, compreende que grande tribulação é somente o período de 3 anos e meio após o rompimento da aliança pelo anticristo, após a revelação do anticristo, nós estamos falando aqui desse período em relação ao livro selado. A gente vai compreender melhor esse tempo, mas é importante a gente compreender o que é dispensação. Dispensação é um período de tempo. John Nelson Darby, que é considerado um inglês, que é considerado o pai do ensino dispensacionalista, criou essa teologia, essa forma de compreensão didática, de se compreender as revelações do livro do Apocalipse, apenas para facilitar a nossa compreensão. João estava exilado na ilha de Patmos quando recebeu esta revelação. Então diz o texto do Apocalipse que João inicialmente ouve uma voz. Eu vou ser bem didático e vou ensinar com tranquilidade para que você também consiga, não tenha dificuldades para compreender essa revelação. João estava exilado, mais precisamente ali por volta do ano 95, durante o reinado de Domiciano, exilado na ilha de Patmos por professar a fé em Cristo Jesus, e ele recebe uma revelação. Inicialmente, João ouve uma voz, depois de ouvir, ele se vira e vê alguém, em verdade, ele estava olhando para Cristo, revelado ali em toda a sua glória. E ali ele vê Cristo em meio aos candeeiros. E o próprio verso 21 de Apocalipse capítulo 1 revela que os candeeiros são as igrejas. Depois passamos para o período das cartas às igrejas. E diz o texto, a partir de Apocalipse capítulo 4, depois destas coisas, do grego metatauta, ou seja, há um rompimento, ou seja, passado o período da igreja, passado a dispensação da igreja, ou seja, depois das cartas reveladas do Apocalipse, depois das cartas escritas e reveladas às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 4 diz, depois dessas coisas. E aí o texto revela assim, vem aqui, depois dessas coisas, João ouve uma voz, depois das cartas reveladas às igrejas, às 7 igrejas, João ouve novamente a voz. Uma voz, ele diz, como de trombeta, e essa voz diz, vem aqui, sobe aqui. Se refere então ao arrebatamento da igreja. Então, o que sucede após a abertura do primeiro selo acontece após o arrebatamento da igreja. Essa é a primeira compreensão que a gente tem acerca da abertura dos selos, acerca do que está revelado neste livro selado. Então, é importante compreendermos que é um livro, e é um livro selado. Nesse livro não é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, revela a existência deste livro selado com 7 selos. E a Bíblia diz que esse livro está selado por dentro e por fora. E à medida que esses selos são abertos, há uma revelação dentro deste livro selado. Este livro é a história de Deus para a sua igreja, para o fim dos tempos, enfim. São as revelações proféticas de Deus.
Vamos compreender, eu peço que você acompanhe comigo a leitura bíblica. Se dirige a Apocalipse capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, desde o primeiro verso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então vamos compreender. João recebe a revelação naquele domingo na ilha de Patmos. Inicialmente ele recebe a revelação acerca das missivas, das cartas, das epístolas às igrejas asiáticas, as 7 igrejas do Apocalipse. Após essa revelação das epístolas, a Bíblia diz em Apocalipse 4 que depois destas coisas, João ouve novamente a voz que diz: sobe aqui e hei de te mostrar as coisas que acontecerão depois destas coisas, ou seja, depois do tempo, depois do período da igreja, coisas novas seriam reveladas a João que não necessariamente a igreja passaria, porque seriam depois das coisas, depois daquela dispensação, depois daquele tempo da igreja. Deus estava revelando a João o que aconteceria. Então João ouve aquela voz, ele sobe, ou seja, na visão do arrebatamento da igreja, e a primeira visão que João tem é de um trono, e ele vê o próprio Deus naquele trono. E é aquela imagem carregada de simbolismo. Ele diz que é um trono semelhante a jaspe, sardônio, e tem um arco-íris ao redor do trono que é semelhante a esmeralda. Ele vê ali os 24 anciãos, 12 de cada lado, que cercam ali o trono, simbolizando a plenitude dos salvos, dos remidos, 12 simbolizando os remidos do Antigo Testamento, antes da vinda carnal de Jesus Cristo, e os 12 apóstolos, ou seja, de um lado as 12 tribos do Antigo Testamento, e do outro os 12 apóstolos, simbolizando todos os remidos. Enfim, João tem aquela revelação, aquela imagem, mas algo chama muito a atenção na imagem de João, que ele olha e ele vê na destra fiel, ou seja, na mão direita do Deus Todo-Poderoso, um livro selado. E é exatamente dessa visão que se inicia a aula de hoje. João vê aquele livro selado, mas ao passo que ele vê aquele livro selado na destra fiel, João tem uma crise de choro, ele entra em pânico, porque ele diz que ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. E João complementa dizendo que ninguém foi achado digno nem mesmo de olhar aquele livro. Naquele momento que João cai em prantos e é um choro de desespero, um dos 24 anciãos, a Bíblia não revela qual dos 24, e não faz a menor diferença, um desses 24 anciãos se levanta, e vejam que eles simbolizam a igreja remida, esses 24. Eles estão vestidos de branco, eles recebem uma coroa, e a Bíblia diz que a igreja reinará com Cristo no período milenar. Um desses 24 anciãos se levanta, se dirige até João e diz para João: não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o consolo, e exatamente no momento seguinte, João tem a visão de um cordeiro, e o texto diz como se tivesse morrido, né? A imagem do cordeiro representando exatamente Cristo,
E Cristo se dirige ao Deus Todo-Poderoso, Cristo evidentemente também como Deus, se dirige ao Deus Pai, pega o livro da destra fiel e se inicia então o texto de Apocalipse capítulo 6 com a abertura desses 7 selos. Existem muitas analogias, dizendo que os 7 selos representam as 7 igrejas asiáticas, que os 7 selos representam 7 períodos da história da igreja, desde da crucificação de Cristo. Muitas analogias, visões futurísticas e visões passadas, visões de um tempo passado, mas nós vamos compreender o que Deus revela na abertura desses 7 selos, porque o texto bíblico é a grande fonte. Ele já nos revela que ele está revelando um tempo futuro, um tempo que não condiz com o tempo da igreja. Quando João ouve a voz que ele ouve, a voz como de trombeta, já o revela que aquela profecia se refere a um tempo depois do tempo da igreja, depois da dispensação da igreja. Acompanhem comigo, então, a leitura do texto sagrado, Apocalipse capítulo 6, desde o primeiro verso, assim diz a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então a abertura do primeiro selo de Apocalipse capítulo 6 suscita também a vinda de um cavaleiro montado num cavalo branco. Então o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o cavaleiro que vem montado num cavalo branco. E diferentemente do cavaleiro descrito em Apocalipse capítulo 19, verso 11, que João diz: vi um céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, este sim apontando para Cristo, este sim o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui no primeiro selo aberto, que suscita a vinda desse primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele não é Cristo. Ele é, em verdade, aquele que se opõe a Cristo. Ele é, em verdade, o anticristo. João capítulo 5, verso 43, diz: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então Jesus, não somente nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 5, verso 43, mas em muitos outros textos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 9, enfim, muitos outros textos apontam para a vinda do anticristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por que desse texto? Porque o anticristo será um grande líder mundial, alguém com capacidade de diplomacia, de diálogo insuperável, talvez inigualável na história. E esse grande líder mundial, que chegará num tempo em que a Bíblia chama de princípio das dores, ou seja, num tempo onde haverá guerras, onde haverá guerras e rumores de guerras, onde pais se levantam contra filhos, filhos se levantam contra pais, um tempo de chagas na humanidade, de grandes enfermidades em escalas catastróficas, superiores ainda do que aquelas que nós estamos vendo nesse tempo. Então, nesse tempo, surgirá um grande líder mundial que promoverá, inclusive, historicamente, a paz entre judeus e muçulmanos na terra de Israel, onde judeus e muçulmanos adorarão a Deus num templo único em Jerusalém. Ou seja, alguém com uma capacidade de diplomacia, de diálogo insuperável, inigualável. Ocorre que esse alguém que que promove também um acordo de paz, e esse acordo de paz tinha previsão de durabilidade contratualmente de 7 anos, diz Daniel capítulo 9. Só que na metade
desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio após o início, a assinatura desse contrato, o anticristo rompe esse contrato, se assenta no trono de Deus em Jerusalém e se autoproclama Deus. E por isso a revelação do apóstolo São Paulo na primeira epístola que ele escreve à igreja de Tessalônica. Então ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, durante esses primeiros 3 anos e meio, haverá paz, haverá uma suposta paz, uma falsa paz. E após esses 3 anos e meio, ele rompe, ele quebra esse contrato, esse acordo de paz, e então se inicia um período de grande tribulação, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, e usa esse termo de grande tribulação em Mateus capítulo 24, verso 21, que é um tempo de intensa perseguição, sobretudo aos judeus, porque a igreja terá sido em grande parte já arrebatada. Então, na sequência desses grandes eventos, inicialmente com a abertura do primeiro selo e sendo a grande tribulação com a vinda do anticristo, posteriormente a manifestação do anticristo, então teremos a abertura do segundo selo, e vamos acompanhar, então, acompanhem comigo a leitura do texto sagrado em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 3, assim diz a palavra do Senhor. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então a abertura do segundo selo, pelo Machia, pelo Cordeiro, por aquele que é digno e tem autoridade para abrir o livro selado, suscita a vinda de um segundo cavaleiro, desta feita montado num cavalo vermelho, e como consequência da revelação do anticristo, da assunção do anticristo sobre a terra, da revelação desse grande líder mundial com autoridade sobre as nações, com autoridade política, com autoridade moral sobre as nações, aquele que possibilitou o estabelecimento de paz, de uma pretensa paz, de uma falsa paz entre judeus e muçulmanos. Após esse período, se inicia um período de intensa perseguição à igreja, que a Bíblia chama de a grande tribulação. E esse período de a grande tribulação, quando se inicia a perseguição à igreja, é representado aqui pelo cavaleiro do cavalo vermelho. E diz o texto que nós lemos que lhe foi dada autoridade para tirar a paz e para perseguir os homens, perseguir sobretudo judeus e aqueles que se colocam aos pés da cruz, ali, os judeus e cristãos remanescentes, que se converteram após o arrebatamento da igreja. Mas esse cavaleiro, no cavalo vermelho, está representado sobretudo pela espada. Então, se inicia aí um período de guerras. É interessante notar que todos esses eventos representados pelos primeiros 4 selos e os seus 4 cavaleiros, por conseguinte, seus 4 cavaleiros, eles são representados exatamente na mesma ordem nos evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Primeiro, Jesus, naqueles capítulos escatológicos dos evangelhos sinóticos, primeiro Jesus fala dos falsos cristos, ou seja, representado então, primeiro selo, o cavalo branco, o anticristo. Depois Jesus fala de guerras e rumores de guerras, representado então no cavalo vermelho, a peste da guerra. Depois Jesus fala de fome, em Mateus capítulo 24, e aí advém na abertura do terceiro selo o cavalo preto, que representa a fome. Depois Jesus fala de morte, e a morte também é representada na abertura do 4º selo aqui com o cavalo amarelo. E nós vamos entender depois que, na verdade, há uma interpretação de que o cavalo não é amarelo, é verde. Mas, enfim. Então, neste segundo selo, representa um tempo de guerras e rumores de guerra, mas, sobretudo, de guerra contra
aqueles que buscam servir a Deus, em especial contra os judeus nesse tempo. Ok? Vamos à leitura, então, para a abertura do terceiro selo, Apocalipse, capítulo 6. Acompanhe comigo, por gentileza. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então a abertura do terceiro selo, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 5, enseja a vinda de um terceiro cavalo e, por conseguinte, de um terceiro cavaleiro, e desta feita um cavaleiro montado num cavalo negro, um cavalo preto, que representa também, muito especialmente, a continuidade da vinda do primeiro cavalo. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, que representa a vinda do anticristo, suscitou a vinda de um segundo cavalo que representa a perseguição à igreja, que representam guerras e rumores de guerras, como diz Mateus capítulo 24. E um terceiro cavalo representa a consequência dessas guerras, porque historicamente nós temos como consequência de guerras crises econômicas e fome. Desigualdade social, assim foi após a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, assim foi na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, assim foi especialmente quando os exércitos nazistas da Alemanha, de Hitler, invadiram a Rússia. O que os russos fizeram? Refugiaram nas terras mais distantes da Rússia, foram em direção à Sibéria, mas as terras que eles deixavam para trás, eles ateavam fogo para que nada fosse aproveitado pelos alemães. Então, como os nazistas invadiram a Rússia num período de inverno, a Rússia acabou vencendo a guerra contra os alemães, porque os alemães passaram fome, porque os alemães morreram de frio. Então, isso pode acontecer futuramente, entendendo que a fome pode ser, inclusive, uma estratégia de guerra, como já foi no passado. Fome é consequência da guerra, a crise econômica, a crise mundial, em proporções catastróficas, em inflações desmedidas, hiperinflações. Existe um nível econômico, um parâmetro mundial acerca da inflação. Quando um país supera a marca de 50% ao mês de inflação, ele atinge uma marca de hiperinflação. O Brasil já passou por isso na década de 80. Nós chegamos a ter quase 80% de inflação ao mês. E nesse texto que nós lemos, a medida de 1 trigo por 1 denário, denário é o salário de um trabalhador de um dia. Então, aquilo que ele consegue adquirir com 1 denário é suficiente apenas para fazer o seu pão diário, ou seja, para um alimento ainda que escasso. Não é suficiente nem mesmo para alimentar uma família, mas para alimentar um homem, no máximo 2, por 2 refeições. Então, haverá certamente fome, e a continuação desse texto de Apocalipse capítulo 6, na abertura do terceiro selo, diz que são 3 medidas de cevada para 1 denário, ou seja, a cevada é o alimento do animal, é o alimento mais simples, mas no final do texto é que nos chama muito a atenção, porque nós compreenda o que eu estou dizendo em relação a revelação do livro do Apocalipse. Esse tempo, a Terra viverá um tempo de aquecimento global, de inflação, de crise econômica, de desigualdade social ainda mais acentuada do que é hoje, porque nós já vivemos um tempo de desigualdade social intensa, mas profeticamente, no cumprimento dessa profecia da abertura do terceiro selo, esse cavalo negro, esse cavalo preto, e o seu cavaleiro representam essa fome, mas não somente a fome,
mas também a desigualdade social. Porque se nós olharmos atentamente para o final desse verso que nós lemos, ele diz, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, mais do que já se vê nos dias de hoje, os pobres serão ainda mais pobres do que já são, mas os ricos manterão o seu nível social. A profecia é de que haverá fome para as classes mais baixas, para as classes oprimidas, mas os opressores serão ainda mais ricos do que já são. Essa é a profecia de Apocalipse capítulo 3. Profecia de fome decorrente da desigualdade social. Lutemos contra isso, queridos, porque somos igreja. Vamos à leitura da continuação do texto de Apocalipse capítulo 6, a abertura do quarto selo. Acompanhe comigo a literatura sagrada, por gentileza, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 7. E diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Fica por aí. Queridos, a gente teria um tempo muito escasso para trabalhar esse verso e falar sobre a abertura desse quarto selo. Então eu sugiro que a gente continue na aula que vem, até porque esse selo é um selo mais complexo, muitíssimo interessante. Nós vamos falar se esse selo é de fato amarelo ou é verde. Há uma linha de interpretação sobre isso. Mas a gente continua então essa aula na aula seguinte, porque é um tema bastante complexo e precisa de uma análise menor, e como a gente está chegando no final da aula, o nosso tempo ficaria muito escasso. Tá bom? Encerramos aqui a nossa aula, vamos fazer uma oração. Mas eu já te peço, deixa aí a sua mensagem. Se ficou alguma dúvida, é evidente, é natural que fique, deixe sua pergunta aqui na plataforma do Facebook e eu responderei assim que for possível, e sobretudo na aula que vem, no domingo que vem. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar a Tua Palavra, as Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, pela verdade revelada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra. Mas eu te peço, Deus, estende a Tua destra fiel sobre a Tua igreja, guarda os Teus servos, Deus. Oramos, ó Pai, pela economia, não só do nosso país, Deus, mas do mundo inteiro, Pai, nesse tempo de crise econômica em decorrência da mazela do coronavírus. Deus nos guarda, nos protege, dá sabedoria aos nossos governantes, aos administradores. Deus, guarda os nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Nós te pedimos guarda em especial, Pai, da enfermidade, seja da alma, do espírito, Deus, do corpo. Guarda as nossas casas, as nossas famílias e as pessoas que amamos. Te pedimos, derrama unção, Pai, também sobre os pregadores da Tua Palavra, aqueles que se dispõem a te servir e a pregar o Teu Evangelho. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.